Meus irmãos, salve Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre a transformação que a doutrina cristã pode promover dentro de nós. Nós sabemos que o médium que passa pelo amanhecer sem conhecer suas leis e seus ensinamentos não se cura e tampouco cura coisa alguma. Meus irmãos, a gente vive um momento muito difícil, um momento de muitos questionamentos, um momento de muita perseguição, porque a obra de Deus, ela está sendo levantada. A obra de Deus, a missão que o Pai Seta Branca esperava do Jaguar, ela está se movimentando. Essa missão está se levantando. E não é por mim, é pelo conjunto. Não é por mim, é pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele manda uma carta a Timóteo. Paulo, para vocês entenderem, foi um apóstolo que não conheceu a Jesus Cristo. O Paulo, ele era um perseguidor da fé cristã, até que ele teve uma revelação e foi o maior missionário cristão. Hoje nós somos cristãos graças à fé e o amor de Paulo. Ele foi preso, perseguido para que a doutrina de Cristo fosse livre e chegasse até nós hoje. Então, um dos meus projetos dentro da doutrina é falar sobre Cristo, é falar sobre a vida de Jesus e sobre a transformação que isso pode promover na nossa vida. Porque na doutrina muitas pessoas esquecem de Jesus e por isso têm as atitudes que têm. Um missionário temente a Deus, um missionário que crê na vida eterna, não faz o que tem muita gente fazendo, né? Um missionário que tem realmente aquele amor da clarividente no coração, ele não trabalha para destruir o sistema e destruir aquilo que foi deixado. Então, nós vamos começar um projeto de evangelização, né? Trazendo os conhecimentos, trazendo a palavra de Deus para os nossos irmãos, para ver se assim desperta algo de Jesus neles, porque só sabem criticar, só sabem condenar, só sabem injuriar. Bem, o meu avô dizia que cada um só dá aquilo que tem. E a gente vê que tem gente que só dá ódio, tem gente que só dá maldade, tem gente que só dá o que há de ruim. E isso a gente percebe até no tom da fala. Isso é ser cristão? Isso é ser um missionário do Pai Seta Branca? Isso é ser um missionário de Jesus? Eis a pergunta que eu deixo para vocês, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho dentro do amor. O nosso trabalho é um trabalho dentro da verdade. E aí, antes de falar de Paulo, comentando sobre essas pessoas que têm esse ódio, em Mateus, capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Isso daqui é para o missionário, né? Imagina, o missionário só vê o negativo, o missionário só vê o mal, o missionário só vê a destruição.
E aí Deus vem e nos diz o seguinte: portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, ou o poder dessas trevas, imagine para um missionário iniciado no sistema do amanhecer. Que energia negativa que ele tem, que ele traz para ele, que emana do corpo dele e da presença dele. E aí vem Jesus e diz: não olha a trave, o cisco que tem no olho do teu irmão, olha a árvore, o tronco que tem no seu olho. É fácil a gente querer julgar o outro, apontar para o outro. E aí a gente esquece do nosso passado. A gente esquece das nossas falhas. A gente esquece que quem tem teto de vidro não joga pedra no teto do vizinho. E isso, meus irmãos, é uma coisa cristã. A Neiva fala que entre você e o seu irmão esteja eu. E olha o que essas pessoas estão emanando, né? Em cima de mentiras, em cima de calúnias, em cima de injúrias, em cima de difamação. Então, o que eu quero dizer para um missionário é: viva em Cristo Jesus. Sabe? Busque a Jesus Cristo, porque Ele tem uma promessa para nós. Ele tem uma obra para nós. Então, Deus, Ele é fiel, principalmente com aqueles que têm temor a Deus. E nós, na doutrina do Vale do Amanhecer, não podemos nos esquecer que nós somos cristãos e devemos conhecer a Jesus. Tem muita gente que, como eu disse, eu fico muito chateado, fico muito triste, porque é uma coisa que eu sempre me preocupei, é de conhecer a vida de Jesus, é de conhecer a obra do Senhor, para que essa obra fosse edificada primeiro em mim. Não sou perfeito, não sou espírito de luz, não sou prata, nem bronze, nem ouro, né? Então não tem nada disso. Eu sou Fábio, né? Mas eu sou alguém que tenho erros, mas busco melhorar. E o que eu digo é, a obra do Trino Sumanã foi uma obra muito crística. Eu via pessoas ruins e que ele perdoava, que ele amava, né? O Trino, para mim, Fábio, eu chamo ele de Trino do amor. Tinha falhas também? Tinha. Aqui não tem ninguém perfeito, né? Temos falhas, mas a gente tem que buscar, igual Manhara nos disse, buscar olhar os dentes bonitos do cachorro que está em estado de putrefação, né? Então, mas só tem gente que não vê isso, só vê o cheiro ruim, né? Vários hoje se sentindo atacados por minhas publicações, sendo que eu quero levar Jesus, sendo que eu quero levar a doutrina num patamar que a tia Neiva professou. Olha só, eu já disse e volto a repetir, sou do Vale desde que nasci, fui pajé, né? Hoje tenho 33 anos, fui consagrado com 33 anos como Trino Regente Triada e acabei recebendo essa missão, infelizmente com o desencarne do Trino, que eu queria que ele tivesse no mínimo mais uns 10, 20 anos e que ele consagrasse os 3. Não queria eu assumir essa condição sozinho. E o Senhor é a minha testemunha. O Senhor Jesus é minha testemunha, tanto que eu conversei com ele. Porque a gente tem que conversar com Jesus no silêncio do nosso quarto. Do nosso quarto se refere ao você com você e Cristo, sabe? E eu sou muito temente. Busco seguir as palavras, busco transformar minha vida, porque se não tem uma transformação íntima, de que vale? Se eu não aprendo os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos da doutrina são ensinamentos de melhora, de transformação, de evolução. Se eu não pratico isso em mim, quem eu vou curar? E eu tampouco não vou ser curado. Então, é um conjunto de fatores e a gente tem que trabalhar na verdade, trabalhar no bem, mesmo que existam injúrias, existam mentiras,
Tia Neiva diz assim para o pajé, em 1978. Eu fui pajé em 1987, né? Que eu nasci. A minha primeira camisa branca é desse tamanho, mas enfim. Tia Neiva diz: salve Deus, pequeno pajé. Que Jesus esteja em seu coração. Que as forças benditas possam encontrar acesso, possam te iluminar. Salve Deus, pequeno pajé. Precisamos, neste instante, harmonizar nossos pensamentos, para que mais uma vez seja feita a vontade de Deus no pequeno pajé. Hoje, tão pequeninos, naquela época, porém amanhã serão ilustres homens e com a fé cristã levarão esta doutrina à suprema divulgação que Pai Seta Branca merece. Meus filhos, meus pequeninos pajés, que Jesus abençoe você, seu papai e sua mamãe. Tia Neiva, 1978. Essa carta aqui está no livro Pequeno Pajé, livro oficial da doutrina. Então, essa carta era lida para mim quando eu estava no pajé. E eu tenho certeza que aqui está uma promessa de Tia Neiva para a doutrina. Porque nós que fomos moldados na fé do Vale do Amanhecer, no respeito à clarividente, aos ensinamentos, à hierarquia, a tudo isso que a gente não veio contaminado de fora. A gente foi moldado no sistema de Pai Seta Branca. A gente tem condição de unir essa filosofia cristã. Aqui Tia Neiva diz, essa fé cristã que move, que nos transforma. A gente tem condição de levar isso a todos. E transformar e colocar o Pai Seta Branca na suprema divulgação que ele merece. Quem diz é Tia Neiva. E aí, meus irmãos, junto com isso, Tia Neiva diz o seguinte, Tia Neiva não, Paulo diz o seguinte, olha só, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Então, só lembrando, Paulo ele era um perseguidor, mas que depois que se tornou missionário de Cristo, mesmo sem conhecer Cristo, eu não preciso de ter vivido com Tia Neiva, porque aqueles que viveram com Tia Neiva fizeram com que o Vale tivesse nessa situação de hoje. Não fui eu. Então, Paulo ele foi um perseguidor. Depois que ele assumiu o ministério, que ele assumiu a palavra de Cristo, que ele aceitou, ele foi perseguido, foi preso, como eu disse, para que hoje a gente tivesse o evangelho. E Paulo, quando envia uma carta a Timóteo, alertando ele, então, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz o seguinte: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, que foram cidades, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui Paulo ele começa a dizer que aquele missionário que realmente quer levar a palavra de Cristo está sujeito a todas essas perseguições que estão acontecendo hoje, esses áudios, tudo isso. E aí, continua. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice, desde pequeno, desde pajé, sabe as sagradas escrituras, aprendeu a doutrina, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, todo perseguidor, ele vai perseguir por dois motivos principais. Pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você recebeu pelas suas consagrações, ou pelo que você faz, pela tua missão, por ir
e levar a obra de Cristo. Então, todo perseguidor, ele busca caluniar, difamar, injuriar, levar o descrédito para que a obra de Cristo, para que o planejamento do Pai Seta Branca e dos mentores de luz não aconteçam. Então, Paulo já disse e que eles vão cair por terra, porque a palavra de Deus é a verdade e é o amor. Tanto que Tia Neiva falou em amor. E aí o que eu digo para vocês é o seguinte, o nosso trabalho é no amor, é na palavra de Jesus. E eu preciso de falar de Jesus para que talvez um pouco de Jesus possa chegar no coração do missionário. Sou eu, Fábio, o especial? Não, de forma nenhuma, mesmo porque eu não quero trabalhar em conjunto. Se em algum momento eu levantei uma posição, um questionamento, em nenhum momento eu afirmei que eu iria consagrar outros 2 trinos triadas. Não. Eu disse que poderia acontecer. Levantei uma suposição. Mas eu levantei essa suposição porque eu não queria carregar esse fardo só. É um peso que está público, que o Trino Sumanã registrou mais ou menos 6 meses antes de desencarnar no Reino Central. E aí vem gente querendo fazer com que um papel tenha mais valor do que uma consagração no Reino Central e no que ele disse lá. Você que tem dúvida, tem um vídeo dele falando lá desta consagração. E eu pedi a Jesus que me afastasse desta consagração se não fosse pela vontade dele, se não fosse pela obra, se não fosse a missão que Pai Seta Branca queria. E eu entreguei a minha vida ao Senhor, e na palavra, na Bíblia diz, entregue a tua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. E eu, desde muito menino, faço isso. Desde muito menino, eu me interesso pela palavra. Me interesso em unir toda essa filosofia cristã que nos transforma com os ensinamentos de tia que há na prática. Então, meus irmãos, fiz isso, falei isso em um vídeo porque eu queria não estar em uma posição sozinho. Mas a espiritualidade fez isso. Eu não sei como vai ser o futuro, mas a palavra do Trino e o registro dos direitos espirituais está no vídeo e ele foi feito para centenas de pessoas que estavam naquele dia no Reino Central, na Estrela Candente. Agora, tem consagração aí de cartório, de papel, não sei como. Cadê as testemunhas? Cadê o vídeo? Uma consagração tão especial? A minha tem vídeo. Como que não vai ter vídeo? Como que não vai ter registro? Cadê, em qual estrela foi essa consagração? Ou outros que, enfim, não quero aqui julgar, mas eu preciso levar a verdade, me defender. Sabendo que essas perseguições vão continuar por pessoas que não têm amor no coração e não têm a verdade de Cristo. Então, você, mais uma vez, eu não estou chamando ninguém para vir para cá, ninguém para caminhar com a gente. Estou dizendo o seguinte, se você sente o chamado no teu interior de uma obra de Cristo, de amor, do Evangelho, venha conversar comigo. Meu telefone está aí no vídeo. E o povo fica mandando coisas, manda para mim. Você quer se reunir presencial comigo? Vamos marcar um lugar e a gente conversa. Você abre o teu coração, resolve. Na psicologia, meus irmãos, a gente aprende o seguinte, que aquela criança que não teve uma estrutura familiar, aquela criança que viveu conflitos nesta primeira fase, principalmente até os 7 anos, que viveu abuso sexual, que viveu problemas com o pai, problemas com a mãe, que viveu problemas na família de um todo, cresce um adulto, um ancião, frustrado, irrealizado, e que só projeta nos outros o que ele tem dentro dele. Isso, o Jung já falava isso. Então, meus irmãos,
essas pessoas irrealizadas, que Tia Neiva também fala sobre isso, elas acabam projetando a verdade delas, o que elas têm dentro delas, para fora. Então vamos falar de Paiseta Branca, vamos falar de Tia Neiva, vamos falar de Jesus. Não adianta você ter conhecido Tia Neiva, ter entrado em 1972 e só saber fofoca. Você tem que saber o Evangelho, essa transformação interior. E é esse o nosso projeto. É esse o nosso projeto, levar a boa nova que Tia Neiva a todo custo tentou implementar no coração do Jaguar. Alguns absorveram, outros não. E aí tem-se relatos da tristeza da clarividente próximo do desencarne, de ter visto que o Jaguar ainda não tinha compreendido a missão. Então, eu não quero trabalhar sozinho. Não sei tudo, pelo contrário, sei muito pouco. Mas o meu pouquinho, somado com o seu pouquinho, somado com outro pouquinho, a gente pode fazer um pocão. Ou seja, a gente pode fazer algo muito proveitoso e muito bom para que a nossa doutrina chegue verdadeiramente nesses 300 anos. Porque, mais uma vez, a única raiz que passou os seus poderes para serem continuados foi a raiz Sumanã, a raiz da cura. E o nosso objetivo, e eu acredito que o objetivo do Paiseta Branca é realmente levar a cura a esses corações doentes. Agora, a gente não pode jogar pérolas aos porcos. Muitos não vão compreender a mensagem como não compreenderam todas as mensagens que vieram, né? Então, mais uma vez eu digo, eu não sou o especial, mas eu quero trabalhar em conjunto. Mais uma vez eu digo, vamos olhar para o passado, aprender as coisas boas e aprender com as coisas ruins para não repetir. E essa transformação e essa mudança cabe a nós, jaguares, cabe a nós, missionários, cabe a nós que Tia Neiva disse que levaríamos o Paiseta Branca aonde ele merece estar, né? Então, meus irmãos, é uma questão de cada um. E eu tenho certeza absoluta que tem muitos missionários aí que sentem esse chamamento da espiritualidade, esse chamamento de Cristo, porque a gente tem que mudar. Tirar essa terra que ainda está no coração do Jaguar. Se não for pela transformação, se não for pelo amor, não tem mudança. E aí, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que ressoa e como sino que tine. Meus irmãos, a gente sem amor não é nada. Se a gente não trabalhar nessa transformação dentro de uma estrutura deixada, a gente não vai conseguir a evolução individual. Sabe? Se querem poder, se querem tirar, eu não pedi nada. Foi Paiseta Branca, foi a espiritualidade. Tem uma mensagem do Chico Xavier que diz o seguinte: que o que é seu vai encontrar um meio de chegar até você. Mais uma vez eu repito, eu falava com Cristo. Se não fosse para ser, que não fosse, em nome de Jesus eu falava isso. Mas aconteceu. E agora, o diabo, que é a oposição, lógico que para a gente não existe a figura do diabo, né? Mas a figura do diabo, dentro da palavra de Cristo, são todos aqueles espíritos que atuam sem conhecer ou conhecendo não aceitam a lei de Jesus. Então, quando eu falo assim, eu não estou me referindo ao espírito em si, o diabão, não, né? Mas esse espírito, ou esses espíritos que estão muito jaguar, são espíritos da oposição. Eles não querem ver a obra de Jesus. Eles não querem ver a obra da clarividente se perpetuar de uma forma que foi passada. Ah, Fábio,
Foi na pandemia, pode ter sido debaixo de chuva, de canivete, do que for. Houve um registro no Reino Central. Não foi em papelzinho e não foi no pé do ouvido. Então, meus irmãos, ainda nessa esperança de um novo amanhecer, Mateus, no capítulo 9, versículo 16 e 17, diz o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Meus irmãos, façam a interpretação de vocês. Por que Pai Seta Branca quis essa mudança? E foi escolher o mais jovem de todas as opções que existiam. Com 33 anos. Não sei. Alguém que pudesse trazer e expor Jesus Cristo, o amor de Cristo. Na palavra. Está aqui, ó. Isso daqui é a palavra de Jesus. Fale contra Jesus, blasfeme. Então a gente tem que se transformar. Porque se a gente não mudar a nossa individualidade, uma individualidade que vem de guerras, que vem de vaidade, que vem de conquistas, que vem... Se a gente não quiser transformar isso pela nossa personalidade, ensinando a nossa personalidade o amor, a boa nova, do que vai valer essa vida? Entende? Pense nisso. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois senão, quando se fizer uma força, esse remendo vai abrir mais ainda e vai estragar. Vai se perder o velho e o novo. E aí Jesus diz, tampouco se coloca vinho novo em odres, que são essas vasilhas de couro velha, porque senão o vinho vai se expandir, vai arrebentar a vasilha, ou vai estragar o vinho, azedar o vinho. Então, qual é a obra da clarividente quando ela diz sobre o pequeno pajé? Qual é o planejamento de Seta Branca? Não sei. Não sei. Mas eu tenho certeza que o meu papel, a minha missão de missionário, eu vou levar. Posso levar sozinho, mas eu vou levar, porque eu nasci aqui nessa doutrina. Entende? E eu tenho certeza que outras pessoas estão nessa sintonia de transformação em Jesus Cristo. E não vai ser esses panos velhos, essas odres velhas, que vão estragar essa missão, não. Sabe? Pelo contrário, diz Jesus em Mateus: põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Então, é necessário não uma transformação da doutrina, não, porque Tia Ney vai deixar tudo, as leis, tudo. Só que, pela falta do amor, como diz em Coríntios, é como um metal que soa ou como um sino que tine, sem o amor. O jaguar está muito preso em condições físicas e não está olhando com os olhos espirituais. Você é adjunto, salve Deus. Você sabe o que é melhor para o seu povo. Agora, será que está na decrescência? Salve Deus. Aqui ninguém quer tomar o lugar de ninguém. Agora, nós recebemos uma missão. Nós recebemos uma missão e essa missão a gente não pode, como os talentos que o Pai, que está no Evangelho, entrega para os servos, que o Senhor entrega para os servos, eu vou ter que multiplicar esses talentos dentro da fé cristã, dentro dessa fé que Tia Neiva diz. Sabe? Então ninguém quer tomar o lugar de ninguém. Na condição de trino triada, assim como o trino triada tomará.
em classificações iguais, mas em consagrações espiritual ninguém alcança ninguém. Ele tinha o lugar dele, eu tenho o meu. Não tem a clarividente para me dizer onde é o meu. Mas pior aqueles que viveram com a clarividente e não receberam nada e hoje querem dizer que são isso ou aquilo. Eu, pelo menos, posso dizer que não estive com ela. Então, ainda existe a interrogação, né? Mas aqueles que não receberam dela, salve Deus, talvez não queriam receber. Se fosse para receber ela teria dado, né? Mas é importante, meus irmãos, a gente caminhar dentro da fé cristã. E esse é o nosso objetivo, dentro desse colegiado, que é um colegiado que vem desde lá de trás. E por que esse colegiado é formado por trinos regentes? Porque foi o projeto do trino sumanão, o trino raiz. Por que não reclamaram com ele, não fizeram ele desfazer? Tem gente aí que fala que o trino é senil. São pessoas que realmente estavam distantes do trino. São pessoas que estão distantes de Jesus, que a gente percebe pelo que elas largam de dentro delas. Que Jesus ali, me desculpe o que eu estou falando, mas que Jesus está longe. Porque só sai veneno, só sai ódio, só sai dor. Agora, o trino estava encarnado, estava entre nós até um mês atrás, totalmente lúcido. Tem os vídeos do aniversário dele, tem os vídeos da minha consagração, vai dizer que aquela pessoa que falou lá não estava lúcida, pelo amor de Deus, né? Então, ele deixou um projeto. Por que ele não mudou? Por que ele não registrou uma outra coisa? Por quê? Então, o que nós estamos fazendo, eu não estou inventando nada. Eu estou dando continuidade ao que eu recebi, ao que eu aprendi, sendo moldado no Vale do Amanhecer. Sendo nascido no Vale do Amanhecer. Como Tia Neiva diz aqui, veja essa carta, busque lá no livro do Pequeno Pajé que está essa carta. Né? Hoje tão pequeninos, porém amanhã serão homens ilustres, amanhã serão ilustres homens, e com a fé cristã levarão essa doutrina à suprema divulgação que Pai Cita Branca merece. E é isso o que a gente vai fazer, dentro das condições que o trino passou para a gente no reino central. Então, tivesse falado com o trino. Agora, depois que o trino desencarnou, dizer isso, dizer aquilo, que ele me deu isso, por que ele não registrou isso no reino central? Cadê o vídeo? Papelzinho? Salve Deus. E além disso, ele revogou muitas coisas, né? Bem, então, teve um momento que em Mateus capítulo 5, Jesus, vendo a multidão, sobe ao monte e os discípulos se aproximam e sentam próximo dele. E ali o Jesus ele começa a dar vários ensinamentos. E vai dizendo, então, Mateus capítulo 5, e eu vou no versículo 10, que é o assunto do vídeo de hoje. Mas lembro que vou fazer outros vídeos evangélicos, porque a gente precisa trazer Jesus para a fé do amanhecer, para a fé do missionário, né? Trazendo novos conhecimentos, não novos conhecimentos, trazendo os conhecimentos na doutrina espiritualista, né? Fazendo essa união. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Qual justiça? Da justiça de Deus, dos projetos de Deus, da missão do Senhor Jesus, do Pai Cita Branca, dos nossos mentores. Porque deles é o reino dos céus. Quantos de vocês que também não estão sofrendo perseguições nos templos por estarem querendo viver uma doutrina crística? Mas saibam, meus irmãos, que Jesus nos promete o outro lado. Jesus nos promete uma recompensa na vida eterna, depois que a gente desencarnar, pela obra que a gente defende aqui nessa terra. E aí no versículo 11 diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo
disserem todo mal contra vós por minha causa, porque esta causa é a causa de Jesus. É uma missão que o Pai Seta Branca deu. E o único que tinha a condição de passar isso adiante eram os trinos Tumuxi, Araquém, Sumanã e Ajarã. Quais deles fizeram? Trino Sumanã. Porque papel não é consagração espiritual. Estatuto não é consagração espiritual. Agora, bem, Jesus continua. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então, nós somos os missionários de Cristo, mas se a gente não levar a palavra, não levar os ensinamentos, de que serve isso? Existe uma obra, existe um planejamento espiritual. Cabe a você, cabe a mim, porque não sou eu sozinho. Lógico que precisa, e o Pai Seta Branca permitiu que fosse passados poderes para o registro espiritual. Mas a palavra de Deus cabe a você, cabe a mim, cabe a todos nós juntos do missionário. Então, se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, essas pessoas que só lançam ódio, que só lançam a mentira, essas pessoas que só saem delas o mal, está aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo. Se essas pessoas que deveriam ser missionários só prestam para fazer o contrário de Cristo, Jesus diz, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa. Então não vou acender uma candeia, não vou acender uma vela e colocar debaixo da mesa. O trino fez uma consagração e essa consagração não está para ser colocada debaixo da mesa. E aí as pessoas vêm julgar, né? Ah, que está querendo tomar uma posição. Não, essa posição veio do céu, eu tenho certeza. Veio de Jesus Cristo. E aqui Jesus diz, não se acende uma vela, não se acende uma candeia para se colocar debaixo da mesa, e sim, sobre a mesa para iluminar todos. Salve Deus. Então, meus irmãos, eu acredito que esse vídeo já está muito largo, mas eu quero que vocês realmente possam ter compreendido que a nossa missão é dentro da fé cristã. A nossa missão é de levar a palavra de Jesus. Estou aberto para escutar todos. Não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, sou um missionário de Jesus, moldado no Vale do Amanhecer. E teve vários ensinamentos dentro desse vídeo de hoje. Veja, reflita, pergunte ao seu interior sobre tudo isso, sabe? Vozes negativas se levantarão, assim como Paulo disse que se levantariam perseguições contra o missionário, mas a obra de Deus ela vai se firmar. A obra do Pai Seta Branca. Nem que seja eu sozinho. Vou levar a palavra para aqueles que me permitirem. Então, em vez de querer destruir, transforme-se. Receba Jesus no seu coração. A gente aprende, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, porque muita gente diz de boca para fora. Onde que está essa transformação dentro? Em vez de levar fofoca, em vez de levar ódio, leve o amor de Jesus. Transforme pela doutrina. Transforme pelo amor. Quantas mensagens que tia Neiva fala sobre o amor? Quantas que ela ensina o amor? Né? Então,
É o momento nosso, é o momento da gente fazer uma mudança. De não fazer remenda em coisas que foram modificadas. Mostre que você é um veterano. Fale de Jesus, fale do amor, fale da transformação da obra na tua vida, com a tua família. Mostre que você está em paz com os teus irmãos, com a tua família, né? Mostre que você está em paz com a lei física que chama razão. Mostre que você agiu bem a tua vida, que você aprendeu nesse tempo que você estava na doutrina, que você não cometeu crimes, que você não levantou falsas verdades, né? Mostre que você foi um missionário. Mostre que a doutrina entrou no teu coração, é isso. Mostre, publique isso, publique o amor de Jesus na tua vida. Como que você está em paz com a tua família, com os teus vizinhos, com os teus irmãos, né? Porque de nada serve falar Senhor, Senhor, se não está dentro de nós. Então, eu espero que essa mensagem possa ser distribuída, sabe? Essa mensagem de Jesus chegar, porque esse é o nosso objetivo. E mais uma vez eu digo, se você tem dúvida, se você quer conversar sobre a doutrina, tá aí o meu telefone, 27, que eu sou capixaba, 997467-199. Me escreva, me ligue, né? Agora, se for dentro de uma doutrina cristã, a gente vai ter um bom papo. Agora, se vir com coisas negativas, salve Deus, eu deixo para você um negativo e desligo o telefone. Não passo mensagem, não vou fazer nada, né? A gente tem que se transformar. Essa mudança tem que acontecer. Se não acontecer, o que vai acontecer quando a gente chegar do outro lado? Então, meu irmão mestre, minha irmã ninfa, você também que está sofrendo perseguição na tua vida, saiba que Deus tem uma obra para nós. A partir do momento que a gente vive sem fanatismo, dentro da obra de Jesus, dentro do que Ele nos passa, sendo bons, transformando o nosso ser interno, promovendo a reforma íntima, muita coisa. Promessas de Deus nós temos na nossa vida. Salve Deus. Então, que a paz de Jesus esteja no teu coração, meu irmão. Que você possa viver Jesus e que você possa liberar o amor, né? E que todo este ódio que possa estar aí dentro seja transformado pela doutrina de Jesus. Então, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Mais uma vez eu digo, a obra vai ser levantada, porque existe uma promessa de Deus. Mesmo que cheguem as perseguições, os missionários vão ser despertos. Tenho certeza disso. Tem muito adjunto que quer viver uma doutrina crística dentro do que a clarividente nos deixou, dentro do que os trinos nos deixaram. A gente não precisa mudar. Só que a gente tem que transformar. Essa transformação que Tia Neiva disse aí, para o pajé de ontem, que é o jaguar de hoje. Tenho minhas falhas, mas também tento corrigi-las. E é o que todos nós temos, né? Não sou a salvação, não quero ser. Antes que me julguem também, que mais uma vez apontem o dedo, né? Eu quero ser um missionário, somando. E que a gente possa levar essa doutrina onde ela merece chegar. Por Jesus, pelo amor de Tia Neiva, pelo amor dos nossos adjuntos que vieram antes de nós, por amor dos nossos trinos que vieram antes de nós, por amor da espiritualidade. Então, que Jesus, mais uma vez, possa entrar no teu coração, que você realmente seja um doutrinador do amor e não da desunião. Que você seja um doutrinador da paz e não da discórdia. Que você leve luz e não trevas. Que você seja um missionário e não um destruidor. Boa sorte. Salve Deus. Salve Deus.
Brasília, 9 de fevereiro de 2013, na cidade do Vale do Amanhecer, aproximadamente às 15 horas. Hoje o projeto Omeiocan entrevista mais uma vez, aliás, começa a entrevista hoje, com Trino Triada Tumarã, mestre Sol Anunciação José Carlos. Salve Deus. Salve Deus. Salve Deus. A Falange de Ascensão, Povo de Caídos. Primeira missionária da Ruxa. Cantinho Alufã. Bataí 108, Mestre Marcos. Escravo. O Trino Triada Tumarã. Bataí 108. Sétimo Raio de Juração. Arcano Ramo 2000. Mestre José Carlos. Ó Jesus.